pessoa de Deus quer abençoar você. Dieu veut te bénir. É da vontade de Deus abençoar você. C'est de sa volonté de te bénir. Deus nunca quis que nós ficássemos no sofrimento. Deus não criou o homem para sofrer nem para morrer. Deus criou o homem para adorá-lo. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit dans la souffrance. Il n'a pas créé l'homme pour souffrir. Il veut créer l'homme pour l'adorer. Diga comigo assim, Deus quer. Dis, le Seigneur veut. Deus pode. Dieu veut. Só depende da minha fé. Il ne dépend que de ma foi. A menina falou com tanta convicção, pastora Sheila, La fillette a parlé avec tellement de conviction que a senhora dela deu ouvido para ela. que la maîtresse lui a donné a tendu l'oreille. Para pensar. Quantos mil anos atrás? Combien de milliers d'années derrière nous? Uma escrava. Une esclave, Menina. une fillette, Criança. un enfant. Quem dá ouvido criança, gente? Qui entend un enfant? Quem dá ouvido? Qui entend un enfant? Já reparou como a gente faz com as crianças? Tu t'es déjà rendu compte de la manière dont on traite les enfants? Porque muitas vezes elas gritam, choram, porque elas querem chamar atenção. Pourquoi elles crient et elles pleurent? Parce qu'elles veulent notre Porque os attention. adultos não dão atenção para a criança. Parce que les adultes ne donnent pas d'attention aux enfants. Aquela menina, além de ser criança, En plus d'être un enfant, une adolescente, era escrava. c'était une esclave. Por que a mulher deu ouvido para ela? Et pourquoi la femme l'a entendu? E detalhe, não foi só a mulher, não. O Naamã também. Et pas que la femme, Naaman aussi. E o Naamã era o cara. Et Naaman, c'était vraiment un homme. Era chefe de exército. C'était un chef d'armée. Você já viu como é policial? Tu as déjà Militar? rencontré un policier Eles militaire? olham por cima, não olha para ninguém, não dá Il ne ouvido regarde ninguém. personne, il n'entend personne. É só o que eles falam que vale. Ce n'est ce qu'ils disent qu'il vaut. Mas a menina falou com tanta convicção Mais la fille a parlé avec tellement de conviction. que ela conseguiu Elle a réussi chamar a atenção dos seus senhores. à prendre l'attention de ce Seigneur. O Senhor está liberando sobre essa igreja aqui uma convicção. Aquilo que o Senhor tem preparado para essa última hora nesta cidade, nesta nação. Porque o Senhor está liberando para você unção de poder. Le Seigneur est venu pour cette de pouvoir. Crente não pode ficar com conversinha mole. Un chrétien ne peut pas parler pour rien. Será? Peut-être, Talvez. qui sait, Quem sabe? Crente que fica com conversinha mole le chrétien qui parle pour rien dire, é porque é crente que não ora. c'est parce que c'est un chrétien qui ne prie pas. Mas o crente que ora, Mais un chrétien qui prie, ele é convicto. il a une conviction. O crente que ora, Le chrétien qui prie, ele é atrevido, il ose, audacioso. audacieux. Agora o crente que fica com conversinha mole, Mais un chrétien qui n'a pas de conviction, pode procurar. Pode procurar. tu peux chercher. E tem um pecadão maior do que essa igreja Il a un péché plus grand que cette église, montado no lobo dele. sur son dos. Porque o que intimida crente Parce que ce qui intimide un chrétien, é o pecado. c'est le péché. A única coisa La seule chose que vai me intimidar qui va m'intimider, é o pecado. c'est le péché. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não La Bible estão dit agravados para que não possam ouvir. Que les oreilles du Seigneur ne sont pas bouchées pour qu'ils ne puissent pas entendre, Encolhida para et que ni não ses possa mains abençoar. ne sont pas rangées pour qu'ils ne puissent bénir. Mas as nossas transgressões, Mais nos transgressions, os nossos pecados, nos péchés, é que nos separa de Deus. nous séparent de Dieu. Você vê um crente aí, meu filho, meio termo, conversa Si tu vois un mole, chrétien tímido, trop timide, pode orar. tu peux prier. Eu não estou falando de timidez. Je ne dis pas que la Não é timidité, timidez que é... ce n'est pas la timidez timidité en tant que caractère, espiritual. mais une timidité spirituelle. Ele não é tímido para falar mal dos outros. Il n'est pas timide pour parler du mal des gens. Ele não é tímido para julgar os outros. Il n'est pas timide pour juger les gens. Ele não é tímido para medir fé nos outros. Il n'est pas timide pour mesurer la foi des autres. Mas ele é tímido para orar. Mais il est timide pour prier. Ele é tímido para profetizar. Il est timide pour Ele é prophétiser. tímido para abençoar. Il est timide pour bénir. Qualquer coisinha derruba ele. Peu de petites choses le mettent à terre. Mas aqui nessa noite não tem bandeira Mais ce soir, branca pro diabo. il n'y a pas de drapeau blanc pour Porque le eu já vi diable. que essa igreja Parce que ora. j'ai vu que cette église, E o pastor estava de cara no quand nous chão. sommes arrivés
a dit qu'il va être guéri. O Naamã vai diante do rei e pede carta para ir lá em Samaria. Naaman va auprès de son roi et lui demande une lettre Israel. afin d'entrer en Israël. Pega a sua comitiva Il prend tous ses hommes e vai diante do rei et il va devant le roi d'Israel. devant le roi d'Israël. Tipo assim, se Deus vai curar minha lepra, vai ser através do rei. Et il se dit, si Dieu va guérir ma lèpre, c'est au travers du roi. E quando ele chega diante do rei, Quand il arrive devant le roi, ele entrega a carta. il lui donne la lettre. A Bíblia não fala, La Bible ne dit pas, mas ele dá base para crer. mais j'ai une base pour y croire, Que o rei escreveu na carta assim, pastora. que le roi écrit dans la lettre. Estou enviando essa carta. Je t'envoie cette lettre. Enviando meu homem de confiança aí. Je t'envoie mon homme de confiance Para vocês curar ele de lepra. pour que vous le guérissiez de la lèpre E que ele saia daí curado. et qu'il sorte de la guérie. Porque se ele não sair daí Parce que curado, s'il ne sort pas de la guérie, vai ter guerra. il y aura une guerre. Gente, a Bíblia não fala que estava na carta. La Bible ne dit pas qu'il y avait ça dans la lettre, Mas a Bíblia fala mais la Bible dit que o rei rasgou as vestes. que le roi a déchiré ses vêtements. E falou assim: E ele vocês disse, estão procurando ocasião contra mim para a guerra. vous cherchez contre moi une Alléluia. occasion pour faire la guerre. Então ele foi ameaçado. Donc il a été menacé. Ele se sentiu ameaçado. Il s'est senti menacé. Tinha alguma coisa escrita naquela carta. Il y avait quelque chose dans Eu acredito que estava escrito lá. et je crois qu'il y avait Que écrit Naamã saia daí curado. que Naaman sorte de la guérie. Porque tem uma menina aqui no meio de vocês que falou que se ele fosse aí, ele seria curado. Parce qu'il y a une fillette ici qui vient de chez vous et qui a dit que s'il allait là-bas, il serait guéri. Essa menina é eu e você. Cette fillette, c'est vous et moi. As pessoas têm que ver o testemunho de fé na nossa vida. Les gens doivent voir le témoignage de As foi dans nos pessoas vies. têm que querer o nosso Jesus. Les gens doivent vouloir notre Jésus O nosso à testemunho. cause de notre témoignage. As pessoas têm que olhar para você e dizer: eu quero o Jesus que você serve. Aleluia. Je veux le Dieu que Pode falar em estranho, porque você faz parte da família de Deus. parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Eu tenho um irmão J'ai un frère, mais velho da casa, le plus âgé, o primogênito. le premier. Pensa num cara mal resolvido. Pense à quelqu'un qui est mal résolu. Era a vida dele. C'était sa vie. Fomos criados no Evangelho. Nous avons été élevés dans l'évangile. Todos se desviaram. Tous se sont déviés des chemins du Seigneur. Depois todos voltaram. Et tous sont revenus après. Mas ele não. Mais pas lui. Ele ficou Il est resté perdido. perdu. Tudo que você pensar de ruim, Tout ce que tu penses de mal, ele viveu. il a vécu. Só não matou e roubou. Il n'a juste pas volé et tué. Mas o resto que você pensar, ele Mais fez. tout le reste que tu penses, il a fait. E um dia no seu trabalho, Et un jour dans son travail, gerente de uma loja, gérant d'une boutique. a loja contratou uma pessoa La boutique avait appelé quelqu'un, avait engagé quelqu'un que não deu certo com ele. qui n'allait pas trop avec lui. E brigou com ele. Et ils se sont disputés. E segundo o relato, Et d'après ce qui a été dit, aquela moça começou a perseguir ele. cette jeune femme a commencé à le persécuter. E um dia a moça falou assim pra ele: Et un jour, la jeune femme lui a dit, eu vou convocar os meus guias je vais appeler mes guides pra acabar com a sua raça. pour en finir avec toi. Sabe o que ele respondeu? Tu sais ce qu'il lui a dit? Mas você não quer? Irmão Alessandro, sabe o que ele Tu sais ce respondeu? qu'il a répondu, Alessandre? Tava desviado. Il était éloigné du chemin du Seigneur. Sabe o que ele respondeu? Tu sais ce qu'il a répondu? O Jesus Le Jésus que a minha mãe serve, que ma mère sert que as minhas irmãs servem, et que mes soeurs servent não vai deixar ne va pas laisser acontecer nada comigo. rien arriver. O Aleluia. Jesus que a minha mãe e as minhas irmãs servem não vai deixar acontecer nada comigo. Le Jésus que mes soeurs et ma mère servent ne va A pas sua laisser família rien está arriver. vendo que o seu Jesus é Deus. As pessoas que te cercam estão vendo que o seu Jesus é Deus. Les gens qui sont autour de toi voient qui est en O Dieu. rei da Síria viu que o Deus daquela menina era Deus que curava a lepra. Alléluia. A vu que le Dieu de cette jeune fille était un Dieu qui pourrait guérir la lèpre. O rei rasga a veste Le roi a déchiré ses vêtements e fala: et il dit, eu
suis pas Dieu pour guérir la lèpre. A menina tinha mais fé do que o rei. La fillette avait plus de foi que le roi. E a Bíblia diz Et la Bible dit que a notícia correu. que la nouvelle a parcouru tout Israël. Sempre tem alguém que conversa mais, né? Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui parle plus. Vai dar o recado. E chegou no ouvido de Eliseu. Et Élisée a fini par le savoir. A situação. Et a su la situation. E Eliseu mandou recado. Élisée a envoyé un message. Manda o Naamã vir aqui na minha casa. Envoie Naaman ici. Porque ainda há profeta em Israel. Parce qu'il y a encore des prophètes en Israël. Aleluia! Aleluia! Pode mandar ele aqui, traz ele aqui, porque há profeta em Israel. Envoie-le ici parce qu'il y a encore des prophètes en Israël. Gente, mandaram Naamã lá para a casa do profeta, porque se o Naamã não fosse curado, Israel ia ter que enfrentar uma guerra. Ils ont envoyé Naaman jusqu'à la maison d'Élisée parce que si Naaman n'était pas guéri, il y aurait une guerre et des personnes seraient mortes à cause de cela. Quando eles chegam lá, En arrivant là-bas, sabe quem recebeu Naamã? tu sais qui l'a reçu? O moço do profeta. Le serviteur du prophète. O profeta nem se apresentou para Naamã. Le prophète ne s'est même pas présenté à Naaman. Só mandou recado. Il lui a juste envoyé un message. O moço disse assim: Le jeune homme a dit, o profeta falou le prophète a dit que é para você ir no Jordão que tu dois aller jusqu'au Jourdain e dar 7 mergulhos. et Mergulhar 7 vezes. plonger 7 fois. Sabe o que Naamã disse? Tu sais ce que Naaman a dit? Eu pensei Je pensais que o profeta que le prophète ia colocar a mão sobre a minha enfermidade. allait mettre la main sur ma maladie, Ia clamar o Deus dele. il allait appeler son Dieu E ia me curar. et il allait me guérir. Mergulhar no Jordão. Plonger dans le Jourdain. Não tinha rios melhores. Il n'y avait pas de fleuves, des fleuves, de mieux fleuves. Arbana, Farpá. Ele cita Arbana, Farpa. o nome dos rios. Et il commence à citer le nom de plusieurs autres fleuves. E ele vai dizer, por que ele tem São Jordão? Pourquoi le Jourdain? Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tu sais ce que ça veut dire? É a próxima lição. C'est la prochaine leçon. Naamã, ele não precisava de ser curado da lepra. Naaman n'avait pas besoin d'être guéri de la lèpre. Ele precisava ser curado da soberba. Il avait besoin d'être guéri de sa... Aleluia! Porque ele era soberbo. Parce qu'il était orgueilleux. Ele não estava acostumado a dar ouvido. Il n'était pas habitué à entendre. Ele estava acostumado a dar ordens. Il était habitué à donner des ordres. Não estava acostumado a receber ordens. Il n'avait pas l'habitude de recevoir des ordres. Ele era bom em mandar, Il était très bon à donner des ordres. mas não era bom em servir. Mais il n'était pas bon à servir. Quando eu ministro aqui nessa noite, eu ministro para servos. Aleluia! Ce soir, je ministre pour les serviteurs. Jesus, ele serviu. Jésus, il a servi. Ele veio para servir. Il est venu pour servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Il a lavé les pieds de Para ses dar disciples exemplo de serviço. pour montrer comment servir. Porque ele veio para servir. Parce qu'il est venu pour servir. Aleluia, Pai. A pior doença de Naamã La pire maladie de Naaman, não era a lepra, ce n'était pas la lèpre que ele vivia escondendo qu'il cachait tout le temps e que incomodava ele. et qui le dérangeait beaucoup. A pior doença de Sa pire Naamã maladie, era a soberba, c'était l'orgueil que não incomodava ele em nada. qui ne l'embêtait en rien. Para ele estava tudo certo. Pour lui, tout allait bien. E a Bíblia vai dizer que dos seus soldados La Bible va dire que l'un de ses soldats vai dizer para ele: va lui dire, meu Senhor, mon Seigneur, o profeta não te pediu nada demais. le prophète ne t'a rien demandé de plus. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, Si tu avais demandé quelque chose de difficile, o Senhor faria. tu l'aurais fait. Sabe o que aconteceu? Tu sais ce qui s'est passé? Naamã obedeceu. Naaman obéit. Olha ele ouvindo de novo. Le voilà qui entend de nouveau. Sabe o que isso quer dizer, pastor Tu Júlio? sais ce que ça veut dire? A soberba L'orgueil tira a nossa audição. enlève notre capacité d'entendre. A soberba nos impede de dar ouvido à voz de Deus. L'orgueil nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Naamã era tão soberbo Naaman était tellement orgueilleux que ele Vai lá, deixou de mamãe, vai, ouvir liga no aquilo colo, que era mamãe. essencial para ele. qu'il n'entendait plus ce qui était essentiel pour lui. Deus teve que usar uma menina. Dieu a dû utiliser une Teve fille. que usar a esposa. Il a dû utiliser son Teve épouse. que usar o soldado.
soldado Il a dû utiliser un soldat para abrir os ouvidos de Naamã. pour ouvrir les oreilles de Naaman. E ele vai no Jordão. Et il va au Jourdain. E há questionamento entre os estudiosos. Et les chercheurs se demandent, Alguns acreditam que ele se despiu da sua farda. certains pensent qu'il a enlevé ses vêtements. Outros acreditam que ele não se despiu da sua farda. D'autres pensent qu'il ne les a pas enlevés. Mas eu, em particular, Mais moi, personnellement, acredito je pense que ele se despiu da sua farda. qu'il a enlevé ses vêtements. E imagina só, Et imagine, ele se despiu da sua farda. lui qui enlève ses vêtements, De frente dos seus soldados. devant ses soldats. Eles nunca tinham visto ele naquela situação. Ils ne l'avaient jamais vu dans cette situation. Mas agora eles vão ver quem era Naamã Mais maintenant, ils realmente. vont voir qui était vraiment E Naaman. Naamã está se despindo Parce que Naaman se da déshabille. sua farda. Il enlève ses habits. Ele está deixando transparecer Et il laisse voir a sua lembra. sa lèpre. E a Bíblia diz Et la Bible dit que ele mergulha no Jordão qu'il plonge dans le Jourdain 7 vezes. 7 fois. E na última vez, Et à la dernière fois, ele voltou il est revenu curado. guéri. A sua pele estava mais limpa do que a pele de bebê. A Bíblia diz isso. Sa peau était plus propre que celle d'un bébé, c'est ce que nous dit la Bible. Estava como uma pele de criança. Était comme une peau d'enfant. Sabe o que nós aprendemos com isso? Tu sais ce que nous apprenons avec ça? Que obediência quebra a maldição. Que l'obéissance met à terre toutes les malédictions. Quando eu ministro aqui hoje, Quand je le dis aujourd'hui, eu ministro para uma igreja obediente. je parle à une église obéissante. E quem não quer ser obediente não pode fazer parte do corpo de Cristo. Et qui ne veut pas être obéissant ne veut pas faire partie de Porque a Bíblia l'église. diz que ele foi obediente Parce que la Bible dit qu'il a été obéissant até a morte. jusqu'à la mort. E morte de cruz. Et une mort de croix, A obediência, l'obéissance, ela vai quebrar elle va être toda a brisée. maldição. Elle va briser toutes les malédictions. E nessa noite, Et ce soir, o Senhor quer confirmar le Seigneur veut confirmer libertação para la as pessoas. délivrance. Está disposto a obedecer? Tu es prêt à obéir? Está disposto a Tu obedecer? es prêt à obéir? Se nós não tivéssemos obedecido, Si nous n'avions pas obéi, se eu e a pastora não tivéssemos obedecido, si moi et la pastoresse nous n'avions pas obéi, nós não tínhamos vivido nous n'avions pas vécu o que Deus preparou. ce que Dieu avait préparé. Nós vimos pessoas serem curadas. Des personnes ont été guéries, Nós vimos pessoas sendo salvas. des personnes ont été sauvées, Nós vimos pessoas sendo libertas. il y a eu des personnes qui ont été délivrées. Nós vimos a manifestação da Nous avons vu glória la de manifestation Deus. de la gloire de Dieu. Obedecer não é fácil. Não foi fácil nem para Ça n'a pas été Jesus. facile ni pour Jésus. Ele disse lá no Il Getsemane: a dit sur la croix, Pai, se possível, Père, si possible, passa de mim esse cálice. enlève de moi cette coupe, Mas todavia, mais fais simplement, não seja feita a minha pas vontade, ma volonté, mais la tienne. seja feita a tua Que ta vontade. volonté soit faite. Obedecer quer dizer isso. Obéir veut dire ça, Fazer a vontade de faire la Deus. volonté de Dieu. Eu quero que você fique de pé. Je veux que tu te mettes debout. Porque a Bíblia vai dizer La Bible va nous dire que Naamã ele pega a sua comitiva que Naaman il prend toute sa comitive. e vai à casa do profeta Il va à la maison du prophète entregar presentes. et il va lui ramener des cadeaux Porque ele está agradecido. parce qu'il il remercie. Ele quer agradecer. Il veut remercier. Ele quer pagar pela cura. Il veut payer pour la guérison. E agora o profeta vai recebê-lo. Le prophète va le recevoir E Naamã vai entregar presentes para o profeta. et Naaman va donner des cadeaux au prophète. Mas o profeta não quis os presentes de Mais le Naamã. prophète n'a pas voulu recevoir ces cadeaux. Naamã vai insistir. Naaman va insister. Sabe por quê, Tu gente? sais pourquoi? Porque Naamã queria pagar o milagre. Parce que Naaman voulait payer le miracle. Mas a Bíblia vai dizer que Eliseu rejeita. Mais la Bible dit qu'Élisée a rejeté les cadeaux. Sabe o que Eliseu está dizendo? Tu sais ce que Élisée dit à Naaman? Que não foi ele que fez o milagre. Ce n'est pas lui qui a fait le miracle. Não era ele que tinha que receber o Ce pagamento. n'était pas à lui de recevoir le paiement. Quem tinha que receber o pagamento Celui qui devait recevoir le paiement, era quem tinha feito o c'était milagre. celui qui avait fait le miracle. E sabe o que aconteceu? Et tu sais ce qui s'est passé? Naamã entendeu. Naaman a compris.
Sabe o que você tem que fazer aqui nessa Tu noite? sais ce que tu dois faire ce soir? Entender, Comprendre. compreender, Comprendre. discernir Discerner o que Deus está fazendo na sua vida. ce que Dieu veut faire dans ta vie. Naamã compreendeu. Naaman a compris. Sabe o que ele disse? Tu sais ce qu'il a dit? A partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, eu moi e a minha casa et ma maison, vamos servir nous allons servir o Deus de Israel. le Dieu d'Israël. Porque o Deus de Israel, Parce que le Dieu d'Israël, ele cura a lepra. il guérit la lepre. Aracachore, calamandaraçúria, pode aplaudir o rei. Tu peux applaudir le roi. O Deus dessa igreja, ele cura, ele liberta, ele salva, ele batiza no Espírito Santo, ele leva para o céu. Le Dieu de cette église, il baptise, il sauve, il emmène au ciel. Tudo que Deus quer Tout ce que Dieu veut, é a minha vida e a sua vida. c'est ma vie et ta vie, Na presença dele. dans sa présence. Aleluia. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do seu Je lado. veux